de luz. Mas o que poucos sabem é que abaixo de suas ruas elegantes existe um submundo de trevas. Milhões de ossos, túneis sem fim, câmaras ocultas, as catacumbas. Calcula-se que as catacumbas de Paris contenham os despojos de 5 a 7 milhões de pessoas. As paredes de todo o sistema de túneis de Paris são cobertas de inscrições e grafites que datam desde o século XVIII. Essas catacumbas chegam a 400 quilômetros de extensão. Em 2014, Hollywood lançou um filme, dirigido por John Eric Dowdle. O filme As Above, So Below, conhecido no Brasil como Assim na Terra como no Inferno, fala sobre uma jovem historiadora que, seguindo os passos do pai, busca um tesouro nas catacumbas de Paris. Mas o que ela encontra é algo muito mais antigo, muito mais perigoso e muito mais real. O título do filme vem da Tábua de Esmeralda, um antigo texto alquímico, base do hermetismo e do ocultismo. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Essa frase sugere que o mundo espiritual e o mundo físico são espelhos. E que o homem pode se tornar Deus, mas por trás dela está a essência do pensamento luciferiano, o desejo de ascender sem Deus. Benja, grava isso. Pare, aqui é o Império dos Mortos. Não portão de entrada, uma advertência escrita na pedra, não apenas para os olhos, mas para a alma. Pare, este é o Império dos Mortos. Mais que uma frase, uma sentença, um portal entre dois mundos. A partir dali, os vivos não são mais bem-vindos, e os que entram nem sempre voltam. Essa frase está escrita na entrada das catacumbas de Paris, gravada em pedra logo antes do túnel principal. Essa inscrição é 100% real e foi colocada no final do século XVIII, quando o local foi transformado oficialmente em um ossuário subterrâneo. Ela marca o ponto de transição. A partir dali, o visitante deixa o mundo dos vivos e entra no reino dos mortos. As catacumbas de Paris são reais. Foram criadas no século XVIII para armazenar os ossos de cemitérios superlotados. Mas no filme, essas catacumbas se tornam um portal, um labirinto que leva ao próprio inferno. Cada metro que eles descem representa um estágio, como os círculos descritos por Dante na Divina Comédia. Ao passarem por um arco, eles encontram a inscrição: abandonai toda a esperança, vós que entrais. Sabe ler? Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Isso é um eco direto da entrada do inferno na obra de Dante. E uma declaração espiritual oculta. Segundo a mitologia, isso é o que está escrito no portão do inferno. E eu que não vou entrar aí. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Na Bíblia, o inferno não é metáfora, é um lugar real. E em muitos sentidos, ele já começa aqui na Terra.
Começa aqui na Terra? Mas como assim? Deixarei vocês refletirem sobre isso. Percebam que Satanás e seus anjos foram lançados para a Terra, mesmo lugar onde nós estamos, e quantas coisas ruins acontecem por aqui. Estamos sendo testados diante de todos os tipos de tentações e provações. Acredito que esse seja o primeiro estágio. Pensem sobre isso, porque estamos aqui junto com os anjos caídos. No coração das catacumbas, os personagens encontram um homem estranho, La Taupe. Seu nome em francês significa a toupeira, um animal cego que habita túneis e vive nas trevas. Mas o significado vai além do literal. Ele conduz o grupo para camadas ainda mais sombrias, como um guia do submundo. Ele não os salva, ele os entrega. Mas uma alusão ao guia que vemos no livro de Dante e um alerta que vimos no livro de Mateus. No ocultismo, a toupeira é também o infiltrado, o agente oculto. Espiritualmente representa aqueles que foram humanos, mas agora servem às trevas. Isso tudo é confirmado quando ele diz que o único caminho é para baixo, fazendo eles adentrarem ainda mais na escuridão. A única saída é para baixo. No filme, é apresentada uma referência curiosa, a barreira do inferno, uma linha simbólica entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Um conceito que remonta à antiga tradição mística e ao próprio simbolismo cristão do abismo entre o céu e o inferno. Barrière d'Enfer. Foi desse lugar que eu falei. Foi aqui que os prédios vieram abaixo. Centenas de pessoas caíram e morreram bem aqui. Barrière, que significa barreira ou muralha. Enfer, que significa inferno. E quando mandaram pessoas para consertar, mais 50 sumiram. Em um contexto mais figurado, essa expressão pode ser usada para descrever algo extremamente difícil de superar ou um obstáculo imenso, algo que representa um grande perigo ou desafio. A protagonista busca a Pedra Filosofal, um artefato lendário que concede vida eterna, sabedoria e poder. Mas essa pedra representa mais do que alquimia. Ela é a promessa de salvação sem arrependimento. É a tentativa humana de se redimir. No fim, ela descobre que a verdadeira pedra estava dentro dela. Isso é gnosticismo puro. A luz está dentro de você. O seu pai, o que ele te ensinou sobre a Pedra Filosofal? Que é uma substância desconcertante que transforma metais comuns em ouro e fornece a chave para a vida eterna. Mas quem teria criado essa tal Pedra Filosofal? De onde surgiu essa lenda? A resposta nos leva ao século XIV, a Paris medieval, e a um nome envolto em mistério: Nicolas Flamel. Flamel foi um escriba e livreiro, um homem simples até que, segundo a lenda, encontrou um manuscrito antigo repleto de símbolos esotéricos. Durante décadas ele teria estudado os segredos do manuscrito em total isolamento e, ao decifrar os códigos, teria alcançado a maior conquista da alquimia, a Pedra Filosofal. Diziam que Flamel transformava chumbo em ouro e que ele nunca morreu, nem ele nem sua esposa, e acabaram se tornando imortais. Seus túmulos até hoje permanecem vazios. Quando saqueadores, querendo pôr as mãos na Pedra Filosofal, tentaram abrir o túmulo dele no cemitério que ficava nessa região aqui, acharam o caixão vazio, assim como o da sua esposa. No filme, a protagonista busca exatamente isso. O caminho que Flamel teria deixado escondido sob a terra. Um portal para o poder e talvez para a perdição. Nicolas Flamel é para o ocultismo um herói. Mas para quem conhece a verdade, ele é só mais um símbolo do velho engano. Tentar alcançar o céu, cavando cada vez mais fundo o abismo. Oficialmente, Nicolas Flamel morreu em 1418. Um de seus livros mais famosos, o Livro das Figuras Hieroglíficas,
Enigmas só foi publicado 200 anos após sua morte, cheio de símbolos alquímicos e enigmas. Muitos acreditam que esse livro foi canalizado por sociedades ocultas e assinado com seu nome para ocultar a verdadeira origem. Flamel é citado por Rosacruzes, maçons e iluministas como um mestre ascenso, um homem que escapou da morte e atingiu o estado divino. Sua antiga casa ainda existe, com inscrições que misturam cristianismo com símbolos esotéricos, uma fachada entre a fé e o segredo. Nicolas Flamel foi enterrado no Cemitério dos Inocentes, em Paris. Quando esse cemitério foi destruído no século XVIII, seus restos teriam sido transferidos para as catacumbas. Mas o que os arqueólogos encontraram foi um túmulo vazio. Isso alimentou ainda mais a lenda. Teria ele descoberto a vida eterna? No filme, o túmulo de Flamel aparece cheio de símbolos alquímicos, inscrições em latim, diagramas e enigmas. Na vida real, a tumba original foi perdida, mas uma laje atribuída a ele sobreviveu. Ela está exposta no Museu de Cluny, em Paris, dedicado à preservação de um rico acervo de arte medieval, inaugurado em 1844. E nela, encontramos inscrições em francês antigo e latim. A que resta é a lápide de Nicolas Flamel, que ele projetou e esculpiu sozinho. O meu pai achava que as pistas para o paradeiro da Pedra Filosofal estavam escondidas nesses símbolos arcanos. Mas o significado ainda era um mistério, até que eu descobri a lendária chave rosada. É como uma pedra de roseta, usada para traduzir símbolos alquímicos para o aramaico. Imagens religiosas em estilo medieval, mas segundo estudiosos há algo mais ali, símbolos esotéricos discretos. A pedra foi esculpida em baixo relevo e é dividida em 4 espaços distintos. Acima vemos um nicho com 3 figuras religiosas com auréolas. Ao centro, sem dúvida, é a representação de Cristo, entre o sol e a lua, bendizendo com a mão direita e segurando na esquerda um globo com crucifixo que representa o globo terrestre. À sua direita, São Pedro, o guardião do paraíso, reconhecível através da chave que segura na mão direita. Em sua mão esquerda parece segurar um livro, mas o baixo relevo, estando bastante gasto, não nos permite discernir com certeza. À esquerda do Cristo, o personagem segura uma espada, atributo de 2 outros famosos santos, São Paulo e São Mateus. O site do Museu de Arte Medieval em Paris, que conserva o objeto, indica tratar-se de São Paulo, sem, entretanto, explicar por que se trataria exatamente deste personagem. Abaixo há uma longa inscrição em francês médio. Finado Nicolas Flamel, outrora escrevente, deixou através de seu testamento para a obra dessa igreja certos rendimentos e casas que ele adquiriu e comprou em vida para fazer todos os anos serviços divinos e esmola parra, os 15 e 20, o Hotel de Deus e outras igrejas e hospitais de Paris. Que ele seja rezado aqui para os trespassados. Em seguida temos um transe em outro nicho sob a inscrição. Transe é uma representação do morto em decomposição, mostrando os ossos aparentes, muitas vezes a carne dilacerada e até mesmo insetos, oriunda da grande inquietude com a chegada da morte causada pela epidemia de peste negra no século XIV. Um filactério, banda de pergaminho ou papel desenrolado frequente na arte medieval, parece sair da boca do morto. Entretanto, o baixo relevo estando bastante gasto, é difícil discernir suas palavras. Sob o transi há ainda a inscrição, também bastante gasta e parcialmente indiscernível, que faz referência à passagem bíblica do Gênesis. O filme pega esses elementos e os amplia, sugerindo que o túmulo seria na verdade um mapa, um enigma visual, um guia secreto para a Pedra Filosofal. Realidade e ficção se misturam. Se essa lenda é real ou não, não sabemos. O problema nunca foi o conhecimento, e sim o que fazemos com ele. Buscar a vida eterna longe do Criador é repetir a queda, com símbolos novos, mas o mesmo engano de sempre.
Vitriol? Por quê? Por que É um vitriol? provérbio de alquimia. Vitriol? Visita interior a terra e rectificando in venies ocultum lapidem. Visite as profundezas da terra. Consertando os erros, achará a pedra escondida. A pedra escondida. O que significa vitriol? Vitriol é um acrônimo alquímico de origem latina. Visita o interior da terra e retificando, purificando, encontrarás a pedra oculta. Essa frase é considerada uma chave da alquimia espiritual. Refere-se à jornada interior de transformação. Descer às profundezas da alma ou da terra para encontrar algo oculto. A pedra oculta, ocultum lapidem, representa a iluminação, o verdadeiro eu, ou até mesmo a salvação pelos próprios méritos, segundo a visão ocultista. O filme está colocando você dentro de um ritual iniciático simbólico, onde só os que encaram seus medos e purificam-se podem sair vivos. Isso se confirma no final do filme. No livro sagrado, a transformação e a verdade não vêm de dentro do homem, mas de Deus. O ocultismo ensina: olhe para dentro, você é Deus. A Bíblia diz: olhe para cima, pois só há um Deus. A verdadeira pedra não está escondida na terra. Ela foi colocada sobre a terra e rejeitada pelos homens. Isso é acima assim como abaixo. Acreditavam que essa frase era a chave da magia. Assim na terra como no céu. Agora vamos conectar os pontos. Percebam que no filme aparece essa imagem. Ela é uma obra que explora a ligação entre os mistérios da religião, filosofia, natureza e ciência, utilizando o tarô e a cabala como ferramentas para desvendar o conhecimento oculto. Ela se interliga com essa imagem que também foi criado pela mesma pessoa. Ambas são parte do mesmo sistema simbólico esotérico criado ou sistematizado por ele. Essas imagens são uma ilustração de Eliphas Levi, que é o pseudônimo de Alphonse Louis Constant, que viveu entre 1810 e 1875, um francês que começou como seminarista católico, mas depois abandonou o cristianismo tradicional e mergulhou fundo no ocultismo, cabala, alquimia e magia ritual. Na ilustração famosa de Eliphas Levi, a que se tornou a imagem oficial de Baphomet, a entidade está sentada com uma mão apontando para cima e outra para baixo, com os dedos formando gestos específicos. Caso você veja alguns artistas de maneira em geral fazendo esses gestos, considere que é só uma coincidência, é claro, nada mais do que isso. Uma coincidência que poderia acontecer em qualquer parte do mundo. Mas, espere um pouco. Onde eu já vi isso também? Mas duas coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. Bom, vamos analisar superficialmente esta imagem. Ao lado das mãos aparecem as palavras solve, que significa dissolver, e coagula, que significa coagular. E os gestos das mãos ilustram justamente o princípio, as above, so below, que significa assim como é em cima é embaixo. Isso simboliza a unificação dos opostos, luz e trevas, masculino e feminino, criando um ser híbrido,
uma distorção da criação de Deus e céu e terra. O poder de manifestar no mundo físico aquilo que vem do mundo espiritual. A ideia de que tudo está interligado, tanto no bem quanto no mal. Para uma visão cristã, essa figura representa a inversão dos princípios divinos, uma espécie de paródia ou corrupção da criação original, exaltando o homem como seu próprio Deus. Teria muito mais informação, mas vamos nos limitar a isso, senão o vídeo teria mais de horas, e esse não é o foco. Seguindo com o filme, ao atravessarem um portal, os personagens entram em um mundo invertido. E sobre o ventre andaram para entrar no reino das trevas. Eu também pensei nisso. Salas espelhadas, símbolos trocados e versões distorcidas da realidade. Isso representa um conceito ocultista. O inferno é apenas o reflexo da sua mente, o caos dentro de você. Mas e se for mais do que isso? No filme, eles só escapam quando se perdoam e enfrentam seus traumas e aceitam suas culpas. Essa é uma forma disfarçada de salvação pelo autoconhecimento. O filme não é só uma história. Hollywood disfarça o abismo como entretenimento. Enquanto Hollywood transforma o inferno em ficção, ele continua real. Os símbolos que cruzamos nas cavernas do desconhecido, os rituais mascarados de ciência, as palavras sussurradas no escuro, tudo aponta para uma batalha que não é nova, uma guerra por almas, por controle. E enquanto muitos acham que estão apenas assistindo, eles estão sendo moldados. Porque quando o que está em cima já não reflete mais a luz, o que está embaixo se torna o espelho do engano. Nem todo brilho vem da luz. E lembrem-se, nós apenas apresentamos os fatos. Cabe a você decidir no que acreditar.